Eu estava revirando a escrivaninha da minha falecida esposa quando encontrei uma instrução específica que ela me deixou para o dia em que nossos filhos finalmente virassem as costas para mim. Essa descoberta não apenas os cortou do testamento, mas me enviou para começar uma nova vida do outro lado do mundo. Esta é uma história sobre o alto preço de subestimar um pai. Antes de eu mostrar exatamente o que ela escreveu, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, deixe seu like se você acredita que lealdade é mais importante que herança. Crescer em Chicago significava aprender a ler o vento. Você tinha que saber quando uma tempestade estava chegando muito antes da primeira gota de chuva atingir o asfalto. Dentro da minha casa de 3 quartos no lado sul, com sua pequena varanda e o jardim cuidadosamente cuidado por Marta, eu construí uma fortaleza de segurança que pensei que meus filhos entendiam. Mas ali parado na minha cozinha percebi que a tempestade já estava dentro de casa. O quarto estava pintado de um amarelo creme suave, uma cor que Marta escolheu 20 anos atrás porque dizia que capturava a luz da manhã melhor do que o branco frio que eu queria. Agora aquela luz iluminava a ganância nos olhos do meu filho. Marcos colocou uma pasta brilhante na mesa com um baque que soou definitivo. Parecia cara o tipo de portfólio de couro que homens de negócios carregam quando querem intimidar você. Vanessa rondava perto da geladeira com os olhos correndo pelo cômodo, como se já estivesse reorganizando mentalmente os móveis para os novos donos. Ela usava um terno que custava mais que meu primeiro carro, mas seu sorriso era fino e frágil, mantido no lugar por laquê e ambição. Nós já resolvemos tudo, pai Marcos, disse batendo na pasta com um dedo manicurado. Terminamos o porão na nossa casa em Naperville. É perfeito para o senhor. Entrada privada, sua própria cozinha compacta, e estaríamos logo acima se o senhor cair ou precisar de alguma coisa. Se o senhor cair. Esse foi o gancho que usaram. A suposição de fragilidade. Eles olharam para minhas mãos de 74 anos e viram fraqueza. Eles não viram as mãos que carregaram caminhões de carga por 40 anos, ou as mãos que consertaram o encanamento nesta mesma casa na semana passada. Eles presumiram que eu carregava dívidas como tantos de nossos vizinhos, ou que as contas médicas de Marta de 2 anos atrás tinham me quebrado. O que eles não sabiam era que Martha Freeman estava 10 passos à frente deles por décadas, e ela ensinou seu marido a jogar xadrez enquanto eles ainda aprendiam damas. Olhei para as plantas que eles espalharam pela mesa. O apartamento no porão era renderizado em tons pastéis alegres que não conseguiam disfarçar o que realmente era uma cela sem janelas, com um fogão elétrico e um vaso sanitário. Eles não estavam me oferecendo um lar, estavam me oferecendo um depósito. Marcos, eu disse mantendo minha voz nivelada e calma. Vocês estão planejando isso há um tempo. Isso se chama ser responsável, ele rebateu, estufando o peito levemente. Não podemos ficar sentados esperando algo acontecer com o senhor. O mercado está aquecido agora, pai. Este bairro está valorizando. Poderíamos conseguir um valor alto, pagar suas dívidas e colocar o resto em um fundo para seus cuidados. Minhas dívidas, ele disse com tanta certeza. Ele assumiu que porque eu vivia de forma simples, eu devia estar passando dificuldades. Ele assumiu que porque eu dirigia um sedã de 10 anos, eu estava falido. Ele não sabia sobre a disciplina que levou para pagar esta hipoteca 15 anos antes do prazo. Ele não sabia sobre as opções de ações da empresa de logística que eu mantive desde os anos 80. Vanessa interveio, sua voz assumindo aquele tom açucarado que as pessoas usam quando tentam te vender algo que você não quer. James, honestamente, é uma vitória para todos. O senhor fica perto da família e nós temos paz de espírito sabendo que está seguro. Além disso, o valor desta casa ajudaria muito a estabilizar as finanças da família. Pense na sua neta. Pense na Maia. Ela jogou a carta da Maia. Esse foi um erro.
Minha neta era a única coisa pura nessa equação, e ouvir o nome dela na boca de Vanessa pareceu uma violação. Puxei uma cadeira e me sentei tomando um gole lento do meu café. Não os convidei para sentar. Deixe que fiquem de pé. Deixe que sintam o peso estranho de sua própria ambição. Quem é o comprador? Perguntei. Marcos olhou para Vanessa. Um incorporador. Eles querem derrubar tudo e construir condomínios. É por isso que a oferta é à vista. Eles não se importam com inspeções. Derrubar tudo. 40 anos de memórias. A marca no batente da porta, onde medimos a altura de Maia. As roseiras que Marta plantou com as próprias mãos. Eles queriam demolir tudo por um pagamento rápido. Olhei para meu filho, olhei de verdade para ele. Vi a tensão em seus ombros, o jeito que ele continuava checando o telefone. Isso não era sobre minha segurança. Isso era sobre o desespero dele. Ele vestia um terno de $3.000, mas tinha os olhos de um homem que estava se afogando. Eu não estou pronto para vender, disse calmamente. Pai, seja razoável. Marcos explodiu, sua paciência evaporando. O senhor está vivendo sozinho em uma casa de 4 quartos. É egoísmo. Estamos tentando te ajudar. Me ajudar? Repeti. Ou ajudar a si mesmo. Vanessa deu um passo à frente colocando a mão no meu ombro. Parecia fria. James, por favor. Marcos está sob muita pressão no trabalho. Todos nós estamos. O mercado está instável. Nós só queremos consolidar nossos ativos. Nossos ativos. Aí estava. O deslize de língua que revelou a verdade. Eles não me viam como uma pessoa. Eles me viam como um item de portfólio, um ativo de baixo desempenho que precisava ser liquidado para cobrir seus próprios erros. Antes que eu pudesse responder, o som de uma porta de carro batendo lá fora cortou a tensão. Olhei pela janela e vi um Honda Civic surrado entrando na garagem atrás do SUV brilhante de Marcos. Minha filha Kendra havia chegado. Ela saiu vestindo seu uniforme de enfermeira, parecendo que tinha acabado de terminar um turno de 12 horas. Seus ombros estavam caídos e ela se portava com a dignidade pesada e cansada de uma mãe solteira que havia esquecido como era se sentir descansada. Ótimo, Marcos murmurou, checando o relógio novamente. Lá vem a coração mole. Observei Kendra caminhar pela trilha, parando para tocar em uma das hortênsias que Marta amava. Ao contrário do irmão, ela ainda via o lar, não apenas o imóvel, mas quando ela entrou pela porta da frente, pude ver o conflito em seus olhos. Ela estava cansada, estava quebrada e estava em minoria. Marcos e Vanessa provavelmente estavam trabalhando a cabeça dela por semanas, desgastando-a com lógica e medo, até que ela concordasse com essa emboscada. Oi, papai, ela disse suavemente, beijando minha bochecha. Ela cheirava a antisséptico de hospital e café barato. Kendra, Marcos disse com a voz afiada. Estávamos apenas explicando o plano para o pai. Kendra olhou para o folheto brilhante na mesa, depois para mim. Ela não conseguia sustentar meu olhar. Papai, talvez o senhor devesse ouvi-los. Está ficando mais difícil para o senhor administrar tudo sozinho, não está? A voz dela não tinha convicção. Ela estava recitando um roteiro que lhe foi dado, mas ouvir isso dela doeu mais do que ouvir de Marcos. Marcos era ganancioso, mas Kendra estava apenas desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Marcos não deixou o silêncio pairar. Ele pulou na hesitação de Kendra como um advogado vendo uma brecha. Exatamente, Kendra, ele disse, puxando outro documento de sua pasta de couro. Olha essas estatísticas, pai. As tabelas atuariais para homens da sua idade vivendo sozinhos são aterrorizantes. A probabilidade de uma queda, um derrame ou um incêndio acidental aumenta em 40% após os 70 anos. Não estamos falando só de dinheiro aqui. Estamos falando de sobrevivência. Vanessa assentiu com entusiasmo, seu corte Chanel loiro balançando com o movimento.
É na verdade negligência da nossa parte deixar o senhor ficar aqui, James. Ela acrescentou alisando a saia. Se algo acontecesse com o senhor e nós estivéssemos a 40 minutos de distância em Naperville, nunca nos perdoaríamos. E francamente o patrimônio preso nessas paredes é irresponsável. É dinheiro morto. Poderia estar trabalhando pela família. Aí estava. A mudança de segurança para a moeda. Eu os observei discutindo sobre mim, como se eu fosse uma peça de mobília antiga que se tornou cara demais para segurar. Marcos virou as costas para mim, focando inteiramente em Kendra. Pense na mensalidade da Maia, ele disse baixando a voz para um sussurro conspiratório que atravessou facilmente a ilha da cozinha. Pense na sua própria dívida de cartão de crédito, Kendra. Se vendermos este lugar, podemos limpar o saldo da família. O pai não precisa de 4 quartos. Ele precisa de um espaço seguro, e nós precisamos de liquidez. É a única solução lógica. Sentei ali minhas mãos envoltas na minha caneca quente e percebi que eu tinha me tornado invisível na minha própria casa. Eles estavam fatiando a carcaça da minha vida antes mesmo de eu estar morto. Eles já tinham gasto o dinheiro em suas cabeças. Marcos via um resgate para seus empreendimentos falidos. Vanessa via um orçamento de reforma. Kendra pobre e cansada. Kendra via uma corda de salvação que a deixaria parar de trabalhar em turnos duplos. Eu estou bem aqui, eu disse, minha voz cortando o conciliábulo deles. Eles pararam e olharam para mim surpresos, como se a mobília tivesse falado de repente. Eu não sou uma estatística, eu disse, levantando-me devagar. Meus joelhos não estalaram, minhas costas não doeram. Eu me mantive forte porque Marta me fez prometer sobreviver às preocupações dela. Eu sou o pai de vocês. Eu paguei por esta casa com suor e hora extra. Eu paguei pelas faculdades de vocês. Paguei pelos casamentos. E agora vocês ficam na minha cozinha e falam do meu lar como se não fosse nada mais que uma linha num balanço patrimonial. Pai, nós estamos apenas... Marcos começou, mas eu levantei a mão. Vocês acabaram, eu disse. Peguem suas planilhas. Peguem suas plantas para aquela cela no porão e saiam da minha casa. O rosto de Marcos virou um tom de vermelho que eu não via desde que ele era adolescente, pego roubando minha carteira. O senhor está cometendo um erro, ele sibilou arrancando seu portfólio de couro da mesa. O senhor está sendo egoísta e teimoso. Quando ficar doente, e o senhor vai ficar doente, não venha chorar para nós. Nós vamos embora, Vanessa disse agarrando a bolsa com uma inspiração brusca. Vamos, Kendra. Kendra demorou um momento com os olhos úmidos. Papai, eu só... Vá, eu disse a ela gentilmente. Vá com seu irmão. Ela recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa, depois se virou e o seguiu para fora. Tranquei a porta atrás deles. O clique da fechadura soou como um tiro na casa silenciosa. Observei pelo olho mágico enquanto Marcos gritava algo para Kendra na garagem, gesticulando descontroladamente para a casa antes de entrar em seu SUV e sair cantando pneu. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas era meu. Fiquei no corredor por um longo tempo, ouvindo o zumbido da geladeira e o estalo das tábuas do chão se acomodando. Eles pensaram que eu estava encurralado. Pensaram que eu era um velho parado na beira de um penhasco esperando ser empurrado. Eles não faziam ideia de que eu tinha um paraquedas. Meus pés me levaram sem pensar para os fundos da casa, para o quarto que sempre chamamos de Santuário da Marta. O escritório cheirava a óleo de limão e o traço fraco e persistente do perfume dela, gardênias e chuva. A escrivaninha estava exatamente como ela a deixou 3 anos atrás. Eu tirava o pó semanalmente, mas nunca movia os papéis. Seus óculos de leitura estavam dobrados em cima de uma pilha de revistas antigas. Sua caneta favorita repousava diagonalmente sobre um bloco de notas. Sentei na cadeira dela. O couro gemeu familiarmente, moldando-se às minhas costas. Pela primeira vez desde o funeral, eu me permiti sentir todo o peso da ausência dela. Marta tinha sido a estrategista.
Eu era o homem da logística, aquele que executava o plano, mas ela era quem via o destino. Abri a gaveta de baixo do lado esquerdo da mesa. Estava emperrada, exigindo um jeitinho específico que só ela e eu conhecíamos. Dentro estavam as camadas usuais de uma vida bem vivida, declarações de impostos antigas, manuais de eletrodomésticos, uma caixa de cartões de felicitações que ela comprou em promoção. Mas por baixo da pilha mundana, meus dedos roçaram em algo texturizado e frio. Eu puxei para fora. Era uma pasta grossa de cartolina azul pesada nas minhas mãos. Na frente, na letra cursiva impecável de Marta, havia um único post-it amarelo. A Isaia dizia: "Quando os lobos vierem, e eles virão, abra isto." Encarei o bilhete, minha garganta apertando. Ela sabia. Ela tinha assistido nossos filhos crescerem e se tornarem adultos, assistido à fome de status de Marcos e o cálculo frio de Vanessa, e ela tinha se preparado para esta exata manhã de terça-feira. Ela sabia que eles confundiriam minha bondade com fraqueza. Ela sabia que eles tentariam colher o que nós construímos. Coloquei a pasta na mesa e respirei fundo. A luz da manhã entrava inclinada pelas persianas, iluminando partículas de poeira dançando no ar. Eu não era mais apenas um velho numa cozinha amarela. Eu era o marido de Martha Freeman e eu tinha ordens a seguir. Abri a capa da pasta azul. A planta do arquiteto. Dentro da pasta, a primeira coisa que vi foi uma pilha de extratos bancários. Eles não eram da nossa conta conjunta no grande banco do centro. Eram de uma cooperativa de crédito a 3 cidades de distância, um lugar que eu nunca tinha visitado. Peguei a folha de cima. O saldo era de $24.000. Peguei a próxima. 18.000. Havia 4 contas no total, cada uma guardando quantias modestas, mas significativas. Encostei-me na cadeira de couro, os números nadando diante dos meus olhos. Lembrei-me dos anos de Marta recortando cupons, o jeito que ela tingia o próprio cabelo na pia do banheiro, em vez de ir ao salão, o jeito que ela dirigia seu sedã até as rodas praticamente caírem. As crianças costumavam revirar os olhos para a frugalidade dela. A mamãe é tão pão dura, Marcos dizia. A mamãe não entende como aproveitar a vida, Vanessa sussurrava. Eles estavam errados. Marta entendia exatamente como aproveitar a vida, mas ela também entendia o custo da liberdade. Enquanto eles faziam leasing de carros de luxo e compravam casas que não podiam pagar, ela estava silenciosamente desviando o excedente, escondendo dólar por dólar. Ela não estava sendo pão dura. Ela estava construindo um fundo de guerra. Virei para a próxima sessão. Era uma escritura de propriedade pesada e oficial carimbada com selos que não reconheci imediatamente. Ajustei meus óculos. O documento estava em português, mas a tradução estava presa na frente. Uma casa de 3 quartos na região do Algarve, em Portugal. Totalmente paga. A proprietária registrada era Martha Freeman. Fechei os olhos, uma memória vindo à tona. 5 anos atrás tínhamos feito uma viagem para a Europa, nossa única grande extravagância. Tínhamos passado uma semana em Portugal. Lembrei-me de Marta desaparecendo por algumas tardes, dizendo que queria ver a cerâmica local. Ela não estava comprando cerâmica. Ela estava comprando uma rota de fuga. Sob a escritura, havia uma apólice de seguro de vida. Passei os olhos pela linha do beneficiário esperando ver meu nome, ou talvez uma divisão entre os filhos. Mas havia apenas um nome digitado ali, Maya Freeman. Nem os pais dela. Apenas a menina. Marta havia pulado uma geração. Ela olhou para os próprios filhos, viu a fome deles e decidiu proteger o futuro, em vez de financiar o presente. Finalmente cheguei ao envelope no fundo da pasta. Estava selado com fita adesiva. Na frente ela havia escrito: "Leia isto por último." Abri o envelope com o abridor de cartas dela. O papel era fino, a caligrafia apressada, mas firme. "Meu querido Isaia", ela escreveu. "Se você está lendo isso, eu já parti e as crianças fizeram o movimento delas.
Eu esperava estar errada. Rezei para estar errada. Mas eu observei eles, Isaia. Vi Marcos olhar para nossa casa e calcular a metragem quadrada em vez das memórias. Vi Vanessa perguntar sobre minhas joias enquanto eu ainda as estava usando. Eles nos amam, mas amam o estilo de vida deles mais. E quando as pessoas estão se afogando em suas próprias expectativas, elas agarram qualquer coisa que flutue, mesmo que tenham que afogar os pais para se manterem à tona. Pousei limpando uma lágrima que tinha escapado. A voz dela era tão clara na minha cabeça, pragmática, amorosa e feroz. A casa em Portugal está pronta, continuava a carta. Há uma caseira chamada Helena Silva. Ela me deve um favor, um grande favor. Ligue para ela. O número está abaixo. Não hesite, Isaia. Não deixe a culpa te manter num lugar onde você é visto como um recurso. Vá para onde você é visto como um homem. Sentei ali por um longo tempo, o silêncio da casa se enrolando ao meu redor. A vergonha que eu senti mais cedo, a ardência das palavras de Marcos, começaram a desaparecer. No lugar delas, uma resolução fria se instalou no meu peito. Eles pensavam que estavam lidando com um viúvo de luto que tinha perdido o caminho. Eles não sabiam que estavam enfrentando um homem que tinha acabado de receber um mapa. Peguei meu telefone. Minhas mãos estavam firmes agora. Disquei o número que Marta tinha anotado, contando os toques enquanto a conexão internacional estalava e chiava. No quarto toque, uma mulher atendeu. A voz dela era cautelosa, falando num português rápido. Limpei a garganta. Estou ligando para Helena Silva, eu disse. Sou o marido de Martha Freeman. A linha ficou muda. Por um segundo aterrorizante, pensei que tinha o número errado, ou que tempo demais havia passado. Então a voz da mulher mudou completamente. Suavizou-se, tornando-se quente e densa de emoção. Senhor Freeman, ela disse com seu inglês acentuado, mas claro. Estávamos esperando sua ligação. É hora. Olhei para as paredes amarelas da cozinha, o espaço vazio onde minha família esteve 1 hora atrás, exigindo minha rendição. Olhei para o jardim que Marta plantou que eles queriam demolir para fazer condomínios. Olhei para as plantas daquela cela no porão que desenharam para mim. Sim, Helena, eu disse, minha voz firme. É hora. Então nós prepararemos a casa. Ela disse. O senhor está seguro agora. Desliguei o telefone e olhei para a pasta azul. Não era mais apenas papel. Era uma arma. Era um escudo. Marta não tinha me deixado apenas dinheiro e uma casa. Ela tinha me deixado permissão. Permissão para parar de ser o pai que dá até ficar vazio e começar a ser o arquiteto da minha própria sobrevivência. Eu não ia discutir com eles. Não ia implorar para me deixarem ficar com meu lar. Eu ia fazer exatamente o que Marta me disse para fazer. Eu ia vencer. Na manhã seguinte, o vento vindo do lago Michigan estava afiado o suficiente para cortar vidro. Dirigi meu sedã de 10 anos para o centro de Chicago. Marcos teria vergonha de ser visto neste carro. Ele acreditava que o veículo definia o homem. Eu sabia que o homem definia o veículo, e este carro estava pago, era confiável e não devia nada a ninguém. Assim como seu motorista. O escritório de Robert Stone não ficava numa daquelas torres de vidro espalhafatosas onde cobram pela vista. Ficava num prédio de tijolos robusto na rua La Salle, o tipo de lugar que sussurrava competência em vez de gritar seus honorários. Robert era mais jovem do que eu esperava, talvez 50 anos, com os olhos afiados de um homem que leu letras miúdas demais para ser facilmente impressionado. Senhor Freeman, ele disse, gesticulando para a cadeira em frente à sua pesada mesa de carvalho. Marta me disse que o senhor viria eventualmente. Ela só esperava que fosse mais tarde do que cedo. Ela sabia que eles tentariam, eu disse, colocando a pasta na mesa dele. Robert assentiu com a expressão sombria. Ela sabia que eles tinham fome, James. E ela sabia que a fome faz as pessoas justificarem coisas terríveis.
Passamos a hora seguinte dissecando a traição. Contei a ele sobre a emboscada na cozinha, os planos do apartamento no porão, as ameaças sobre minha segurança. Quando mencionei o incorporador e a oferta em dinheiro, Robert parou de escrever e olhou para cima. Eles não podem vender a casa, ele disse secamente. Não legalmente. Seu nome está na escritura. Eles estão agindo como se já estivesse feito, respondi. Marcos mencionou um comprador. Disse que a oferta expira em 48 horas. Robert pegou o telefone e discou um número. Falou brevemente com seu assistente com a voz baixa e perigosa. Quando desligou, olhou para mim com um sorriso que não era amigável. Vamos enviar cartas de cessar e desistir. Imediatamente ele disse. Para todas as grandes imobiliárias da cidade e especificamente para a firma com que Marcos tem falado. Vamos notificá-los de que qualquer tentativa de listar, mostrar ou comercializar sua propriedade constitui interferência ilícita e fraude. Se eles sequer dirigirem com um comprador em potencial na frente das suas cercas vivas, eu vou processá-los até a idade da pedra. Isso vai parar a venda, eu disse. Mas não vai parar meus filhos. Não, Robert concordou. Só vai deixá-los desesperados. E quando ficarem desesperados, tentarão o próximo passo. A curatela. A palavra pairou no ar entre nós feia e clínica. Era o termo legal para tirar os direitos de uma pessoa, declará-la inapta para gerir a própria vida e entregar as chaves para um guardião. Eles ameaçaram isso, eu disse baixinho. Marcos disse que eu era um perigo para mim mesmo, citou estatísticas. Claro que citou, Robert zombou. Esse é o manual. Eles pintam um quadro de declínio. Dirão que o senhor está confuso, esquecendo de pagar contas, que a casa está caindo aos pedaços. Puxei uma segunda pasta que eu tinha preparado na noite anterior. Dentro estavam meus registros médicos mostrando pressão arterial perfeita e função cognitiva intacta. Recibos de todas as contas pagas adiantado. Eu não esqueço de pagar contas, eu disse. E não tenho hipoteca. Robert folheou as páginas. Isso é excelente. Isso é uma armadura. Se tentarem entrar com uma petição, não vamos apenas conseguir o arquivamento. Vamos entrar com um contraprocesso por abuso de direito. Vamos provar que a única crise financeira na família Freeman pertence aos filhos, não ao pai. Ele se recostou batendo a caneta na mesa. Mas sabe, James, vencer no tribunal é barulhento. É público. Destrói famílias permanentemente. Martha tinha uma ideia diferente. Um jeito de acabar com a guerra antes que o primeiro tiro seja realmente disparado. Ele puxou um documento da própria gaveta. O fundo fiduciário irrevogável, ele disse. Martha redigiu isso 3 anos atrás. Ela nunca assinou porque queria dar a escolha ao Senhor. Queria que o Senhor visse a verdade por si mesmo primeiro. Olhei para o documento. Me explique, pedi. Agora o Senhor é dono da casa. Robert abriu o arquivo. Pode vender, doar ou perder. Mas se assinar isto, a propriedade se transfere imediatamente para o fundo de conservação da família Freeman. O senhor retém o direito de viver lá pelo resto da vida, mas não possui mais o ativo diretamente. Não pode ser vendida. Não pode ser usada como garantia de empréstimo. Não pode ser tomada por credores. E o beneficiário, perguntei sabendo a resposta. Maya Freeman. Robert disse. Mas não até ela completar 25 anos. Até lá, a propriedade está trancada. É uma fortaleza. Se Marcos e Vanessa tentarem a tutela sobre o senhor, não vai importar. O guardião controla seus ativos, mas a casa não será mais seu ativo. Pertencerá ao fundo. Imaginei o rosto de Marcos quando percebesse que o patrimônio com o qual contava tinha desaparecido no ar. Imaginei Vanessa tentando explicar aos credores que o resgate tinha sumido. Era uma opção nuclear. Queimaria a ponte de volta para meus filhos. Mas eles já tinham queimado a ponte, não tinham. Eles atearam fogo nela no momento em que entraram na minha cozinha com plantas para uma cela no porão. Onde eu assino, perguntei.
Robert deslizou os papéis pela mesa de mogno. O senhor entende o que isso significa, James. Uma vez que fizer isso, não tem volta. Não poderá vender a casa para ajudá-los depois mesmo se quiser. Eu não quero ajudá-los a continuarem fracos, eu disse. Quero ajudá-los a aprender. Assinei meu nome no final da página. A tinta fluiu suavemente escura e permanente. Com cada traço da caneta senti um peso saindo dos meus ombros. Eu não estava apenas protegendo um prédio. Estava protegendo um legado. Robert autenticou a assinatura com um carimbo definitivo. Está feito, ele disse. Vou arquivar isso no cartório do condado dentro de 1 hora. Quando Marcos acordar amanhã, a casa será intocável. Levantei-me apertando a mão dele novamente. Obrigado, Robert. Ele me acompanhou até a porta. James, mais uma coisa. Martha me disse que se o senhor assinasse isso, eu deveria lembrá-lo de algo. O que é? Ela disse que o trabalho de um pai não é fazer os filhos felizes, é torná-los capazes. E às vezes, o único jeito de torná-los capazes é parar de salvá-los de si mesmos. Caminhei para o vento frio de Chicago, mas não senti o frio. Senti o calor da batalha por vir. Entrei no meu sedã pago e chequei o relógio. Era hora de fazer o próximo movimento. Marcos e Vanessa esperavam um velho confuso sentado em casa preocupado com as ameaças deles. Em vez disso, estavam prestes a descobrir que o velho tinha acabado de fechar o banco. Eu estava esperando por eles. Conhecia Marcos bem o suficiente para saber que paciência não estava no vocabulário dele, especialmente quando ele cheirava dinheiro. Preparei o palco cuidadosamente. A mesa da cozinha estava limpa de tudo, exceto meu telefone e um único bloco de notas. Preparei um bule de café fresco, não para eles, mas pela clareza que o aroma me dava. Às 2 em ponto, o SUV de Marcos entrou na garagem novamente. Desta vez, havia um terceiro carro, um sedã preto elegante, que parecia pertencer a um diretor funerário ou a um assassino muito caro. Marcos usou sua chave para abrir a porta da frente sem bater. Era um hábito que eu nunca tinha corrigido, um resquício dos dias em que esta casa era um santuário para ele. Agora o som da chave dele na fechadura parecia uma violação. Eles marcharam para a cozinha em uma falange. Marcos parecia agitado com a gravata frouxa, suor visível na testa, apesar do frio. Vanessa parecia quebradiça com os olhos escondidos atrás de óculos de sol enormes. E entre eles caminhava um homem que se portava com a suavidade treinada de um tubarão em um terno de seda. Pai Marcos disse sua voz alta e projetada como se falasse com alguém com deficiência auditiva. Este é Arthur Sterling. Ele é nosso advogado da família. Ele está aqui para nos ajudar a facilitar a transição. Transição. Essa era a nova palavra. Ontem era um plano. Hoje era uma transição. O senhor Sterling estendeu uma mão que era manicurada à perfeição. Senhor Freeman, é um prazer conhecê-lo. Marcos e Vanessa me contaram muito sobre o senhor. Eles estão profundamente preocupados com seu bem-estar, e estou aqui para garantir que encontremos uma solução que proteja os interesses de todos. Eu não peguei a mão dele. Mantive minhas próprias mãos em volta da minha caneca de café aquecendo as palmas. Aposto que estão preocupados, eu disse calmamente. Sentem-se. Sterling piscou surpreso com o comando, mas sentou. Marcos e Vanessa ocuparam as cadeiras de cada lado dele, flanqueando-o como guarda-costas. Sr. Freeman Sterling começou abrindo uma pasta fina. Precisamos ter uma conversa franca sobre sua situação. Seus filhos te amam muito. Eles querem garantir que o senhor esteja seguro e confortável em seus anos dourados. No entanto, eles levantaram algumas preocupações válidas sobre sua capacidade de gerenciar uma propriedade deste tamanho e as complexas responsabilidades financeiras que vêm com ela. Olhei para Marcos. Que responsabilidades estou falhando em gerenciar? Perguntei. Pai, para com isso, Marcos explodiu batendo a mão na mesa. O senhor está vivendo num museu. O senhor está sozinho. O senhor tem 74 anos.
Nós sabemos que está com dificuldades, sabemos que está sobrecarregado, estamos tentando fazer isso do jeito bonzinho, mas o Senhor está forçando nossa mão. Sterling levantou a mão para silenciá-lo. O que Marcos quer dizer, Sr. Freeman, é que se não pudermos chegar a um acordo voluntário sobre a venda da casa e sua realocação, a família pode ser forçada a buscar a tutela legal. Aí estava, a ameaça embrulhada em veludo. Tutela, repeti, provando a palavra. Quer dizer que querem me declarar incompetente. Queremos protegê-lo, Sterling corrigiu suavemente. O tribunal nomearia um curador para gerenciar seus ativos. Tipicamente seria um membro da família. Marcos está disposto a assumir esse fardo. Ele cuidaria de suas finanças, sua moradia e suas decisões médicas. É um procedimento padrão para idosos que estão em declínio. Em declínio. Olhei para Vanessa. Ela inspecionava as unhas, recusando-se a encontrar meus olhos. Ela sabia que isso era mentira. Sabia que eu ainda fazia as palavras cruzadas de domingo à caneta. Sabia que eu balanceava meu talão de cheques até o último centavo todo mês. Mas ela precisava do dinheiro. Então estava disposta a deixar que me pintassem como senil. E se eu recusar, perguntei. Então entraremos com a petição amanhã. Sterling disse, sua voz endurecendo apenas uma fração. Temos depoimentos de familiares atestando sua confusão e perda de memória. Temos o incidente com o fogão. Que incidente com o fogão? Perguntei, genuinamente curioso. Vanessa finalmente olhou para cima. No último dia de ação de graças, James. Você deixou a boca do fogão ligada depois que o molho ficou pronto. Nós podíamos ter morrido. Eu ri. Foi um som seco, sem humor. Eu deixei a boca no baixo para manter o molho quente, Vanessa. Isso se chama cozinhar. Mas se essa é a evidência de vocês, vão ter dificuldades no tribunal. Marcos inclinou-se para frente com o rosto vermelho. Não é só o fogão, pai. É tudo. O senhor está acumulando esta casa enquanto a família está se afogando. Isso é comportamento irracional. Isso é prova de que não está pensando com clareza. Um pai racional iria querer ajudar seus filhos. Levei a mão ao bolso da camisa e tirei meu telefone. Coloquei-o gentilmente na mesa com a tela para cima. O ponto vermelho de gravação pulsava firmemente. O que é isso? Sterling perguntou, estreitando os olhos. Estou gravando esta conversa, eu disse, assim como gravei a conversa de ontem de manhã. O quarto ficou em silêncio absoluto. Marcos olhou para o telefone como se fosse uma bomba. Isso é ilegal, Vanessa sibilou. Você não pode nos gravar sem permissão. Na verdade, eu disse, olhando para Sterling. Neste estado, a lei exige que apenas uma das partes consinta com a gravação. Eu sou essa parte. Eu consinto em gravar a mim mesmo na minha própria casa. Sterling se mexeu na cadeira, sua postura suave rachando. Sr. Freeman, não tenho certeza do que o senhor acha que isso vai conseguir. Toquei na tela e voltei para o arquivo de ontem. Apertei o play. A voz de Marcos, metálica, mas inconfundível, encheu a cozinha. Se vendermos este lugar, podemos limpar o saldo da família. O pai não precisa de 4 quartos. Ele precisa de um espaço seguro e nós precisamos de liquidez. É a única solução lógica. Pausei a gravação. Liquidez, eu disse. Não segurança. Não cuidado. Liquidez. Olhei para Sterling. O senhor é um oficial da corte, Sr. Sterling. O senhor acabou de sentar aí e me dizer que queria entrar com o pedido de tutela baseado no meu declínio mental. Mas aqui está meu filho admitindo que o objetivo real é limpar as próprias dívidas. Se o senhor entrar com essa petição, eu vou tocar esta gravação para o juiz. E depois vou tocar o resto dela onde eles discutem quanto minha casa vale para eles. Sterling fechou a pasta. O clique foi alto na cozinha silenciosa. Ele olhou para Marcos com fúria fria. Você me disse que ele estava confuso, Marcos. Me disse que ele era incapaz de entender conceitos financeiros básicos. Ele é. Marcos gritou, embora sua voz tremesse. Ele está distorcendo tudo. Senhor Sterling, continuei, minha voz firme como uma rocha.
Eu vi meu médico na semana passada. Tenho um atestado de saúde perfeito. Tenho uma carta dele afirmando que estou em plena posse das minhas faculdades mentais. Tenho meus registros financeiros organizados e pagos em dia. Se o senhor entrar com uma petição frívola por curatela, entrarei com um contraprocesso por abuso de direito e vou denunciá-lo à Ordem dos Advogados por participar de uma conspiração para fraudar um idoso. Sterling levantou-se. Ele alisou o paletó, mas a confiança de tubarão tinha desaparecido. Ele parecia um homem que percebeu que estava nadando em águas profundas demais. Senhor Freeman, ele disse acenando respeitosamente para mim. Peço desculpas pela intrusão. Parece que fui mal informado sobre a natureza deste caso. Espera, Arthur. Você não pode simplesmente ir embora. Vanessa gritou, agarrando o braço dele. Nós pagamos um sinal. Estarei reembolsando a parte não utilizada, Sterling disse puxando o braço. Não posso representá-los neste assunto. Bom dia, Sr. Freeman. Ele saiu da cozinha sem olhar para trás. Ouvimos a porta da frente abrir e fechar. Marcos e Vanessa ficaram ali atordoados. O silêncio se estendeu preenchido apenas pelo zumbido da geladeira e o fantasma da derrota deles. Você armou para nós, Marcos sussurrou. Seu velho, você armou para nós. Eu não armei para vocês, eu disse. Eu só deixei vocês falarem. Saiam. E me deem minha chave de volta. Marcos jogou a chave na mesa. Ela deslizou pela superfície e bateu no meu telefone. Ele se levantou, o rosto roxo de raiva. Isso não acabou, pai. Você acha que venceu. Você não tem ideia do que está vindo. Vamos encontrar um jeito. A única coisa que vocês vão encontrar, eu disse, é a porta. Eles saíram deixando um rastro de insultos e ameaças, mas as palavras deles não tinham mais peso. Eram apenas ruído. Observei-os irem embora, e então peguei meu telefone. Salvei a gravação e nomeei o arquivo como evidência. Eu estava sozinho de novo, mas a casa parecia diferente. Parecia fortificada. Venci a batalha, mas sabia que a guerra estava mudando de frente. Eles não me atacariam diretamente de novo. Eram covardes demais para isso. Iriam atrás dos alvos fáceis. Iriam atrás da única pessoa que eu amava mais que esta casa. Tentariam virar a Maia contra mim. Peguei o telefone novamente e disquei o número da minha neta. Era hora de contar a verdade sobre a mensalidade dela antes que eles pudessem tecer a versão deles da história. Sentei à mesa da cozinha por um longo tempo depois que Marcos e seu advogado fugiram. O silêncio na casa era pesado, não era mais pacífico. Era a quietude de um cessar-fogo que não duraria. Eu conhecia meu filho. Sabia que quando encurralado ele não se rendia. Ele mudava de alvo. E eu sabia exatamente quem seria o próximo alvo. Olhei para a fotografia emoldurada no parapeito da janela. Era Maia na formatura do ensino médio, sorrindo com aquela alegria ampla e desarmada que sempre me lembrava a Marta. Ela vestia beca parada entre Kendra e Marcos. Na foto, meus filhos pareciam benfeitores orgulhosos com as mãos repousando possessivamente nos ombros dela. Na época pensei que fosse afeto. Agora eu via o que realmente era. Propriedade. Peguei meu telefone e disquei o número de Maia. Era final da tarde e eu sabia que ela estaria saindo das aulas. Ela atendeu no segundo toque com a voz brilhante e sem fôlego, provavelmente, atravessando o campus. Oi, vovô, ela disse. Eu estava pensando no senhor. A mamãe mandou mensagem e disse que vocês tiveram uma grande reunião de família hoje. Está tudo bem. Fechei os olhos. Kendra já tinha começado a tecer a narrativa. Maia, eu disse, mantendo a voz firme. Preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja absolutamente honesta comigo. Tá bom, ela disse, diminuindo o passo. A voz dela caiu para um tom de caminhada. O senhor parece sério. Eu estou. O dinheiro para sua mensalidade deste semestre e a ajuda de custo mensal para seus livros e comida. $12.000 no total para este ano. Você recebeu.
Houve uma pausa preenchida pelo ruído de fundo do vento e conversas distantes de estudantes. Sim, vovô, eu recebi. Caiu na minha conta semana passada. A mamãe disse que tiveram que mexer em algumas coisas para conseguir, mas compensou. Apertei o telefone com mais força. E o que exatamente sua mãe te disse sobre de onde veio esse dinheiro? Maia hesitou. Ela disse. Ela disse que pegou plantões extras no hospital. E disse que o tio Marcos ajudou com alguns milhares do bônus dele. Ela me disse que foi um sacrifício enorme para a família, então eu precisava focar muito nas minhas notas e não desperdiçar um único centavo. A raiva que subiu no meu peito era quente e afiada, diferente da resolução fria que senti com Marcos. Isso era pessoal. Isso era o roubo do espírito. Maia, eu disse, forçando-me a falar devagar. Sua mãe não pegou plantões extras por esse dinheiro. Marcos não contribuiu com bônus nenhum. Esse dinheiro veio de uma transferência direta que eu fiz para a conta da sua mãe especificamente para você, porque ela me disse que você precisava que fosse feito assim por razões de ajuda financeira. O silêncio do outro lado da linha foi profundo. Todo o ruído de fundo pareceu desaparecer. O que Maia sussurrou? Eu enviei $12.000 para sua mãe na terça-feira passada, continuei. Tenho o número de confirmação do banco bem aqui. Tenho enviado a mesma quantia todo semestre nos últimos 2 anos. Cada livro que você comprou, cada pagamento do plano de refeições, cada crédito de aula. Isso foi minha aposentadoria, Maia. Isso foram as economias da Marta. Não, Maia, disse a voz tremendo. Não, vovô, isso não pode estar certo. A mamãe chora sobre como é difícil pagar minha faculdade. Ela me liga todo mês e me conta quanta dívida eles têm por causa da minha educação. Ela me faz sentir. Ela te faz sentir culpada, completei por ela. Sim, ela suspirou. Ela me faz sentir como se eu devesse minha vida a eles. Vovô, eu escrevi cartas de agradecimento para eles. Eu deixei de ir para casa no dia de ação de graças, porque a mamãe disse que o dinheiro da gasolina seria demais, depois de pagarem minha mensalidade. Aquilo me quebrou. A imagem da minha neta sentada sozinha num dormitório comendo macarrão instantâneo e sentindo gratidão pelas pessoas que a estavam roubando era demais para suportar. Eles mentiram para você, Maia, eu disse gentilmente. Eles pegaram meu dinheiro, passaram para você e reivindicaram o crédito para poderem ser donos da sua gratidão. E agora estão tentando usar essa dívida falsa para te controlar. Por que? Ela perguntou, e eu podia ouvir as lágrimas na voz dela. Por que eles fariam isso? Porque a dívida é uma coleira, eu disse. Enquanto você pensar que deve o seu futuro a eles, você fará o que eles mandam. Estudará o que eles querem. Aceitará o emprego que eles escolherem. Será a filha bem-sucedida que eles podem exibir para os amigos o retorno do investimento deles. Mas se você souber a verdade, se souber que sua educação já está paga por uma avó que não pediu nada em troca, então você é livre. E eles não conseguem lidar com você sendo livre. Ouvi ela fungar depois uma inspiração brusca. É por isso que a mamãe fica tão estranha quando falo com o senhor sobre dinheiro. Ela sempre diz, não incomode o vovô, ele vive de renda fixa, ele não entende finanças modernas. Eles estavam protegendo a mentira, eu disse. Vovô Maia disse, e a voz dela estava diferente agora. Mais dura, mais velha. A mamãe me mandou mensagem há 10 minutos. Ela disse que o senhor estava ficando confuso. Disse que o senhor estava começando a imaginar coisas e que precisávamos ter cuidado com o senhor. Disse que o senhor poderia dizer coisas ofensivas por causa da demência. Eu ri um som amargo. Claro que disse. Esse é o plano de emergência deles. Se não podem controlar meu dinheiro, têm que desacreditar minha mente. Eu não estou confuso, Maia. Estou o mais lúcido que já estive. E vou provar isso para você. Como? Fazendo algo que vai te mostrar exatamente quem eles são, eu disse.
Vou fazer um movimento que vai forçá-los a mostrar suas verdadeiras faces. E quando eu fizer, preciso que confie em mim. Preciso que lembre quem realmente pagou por esses livros na sua mochila. Eu confio no senhor vovô, ela disse. Não confio neles. Não mais. Ótimo, eu disse, porque as coisas estão prestes a ficar muito barulhentas. E quando a poeira baixar, quero que você esteja pronta para se afastar dos escombros. Desligamos e fiquei ali enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas sombras pelo chão da cozinha. Eles tinham transformado minha generosidade em arma. Tinham roubado a gratidão da minha neta. Tinham tentado me pintar como um velho senil para a única pessoa cuja opinião importava para mim. Olhei para o relógio. Eram 5 da tarde. A empresa de mudanças que chamei mais cedo disse que podia ter um caminhão pronto até amanhã de manhã. Eu tinha planejado apenas limpar o sótão, doar as velhas caixas de tralhas que meus filhos deixaram para trás anos atrás. Mas agora o plano tinha evoluído. Caminhei até a garagem e acendi a luz. Ali, empilhados contra a parede, estavam os monumentos empoeirados do passado dos meus filhos. Troféus de futebol americano do ensino médio de Marcos, com o ouro plástico descascando da base. Caixas de colecionáveis de Vanessa que ela comprou durante uma fase maníaca e depois abandonou. Livros didáticos antigos de Kendra e móveis para os quais ela não tinha espaço. Por 20 anos, eu fui o depósito gratuito deles. Mantive o passado deles seguro, para que não tivessem que olhar para ele assim como paguei suas contas, para que não tivessem que sentir o peso delas. Puxei um marcador da minha bancada e uma pilha de cartões. Eu tinha acabado de ser o armazém silencioso de suas vidas. Se eles queriam tanto gerenciar propriedades, poderiam começar com a deles. O motor a diesel do caminhão de mudança retumbava na escuridão antes do amanhecer, um som gutural que parecia um tambor de guerra. Eu tinha contratado uma equipe que geralmente lidava com despejos, homens acostumados a se mover rápido e a fazer 0 perguntas. Eu disse ao capataz, um homem chamado Rodrigues, com antebraços do tamanho de troncos de árvores, que tínhamos um prazo estrito. Eu queria o caminhão estacionado na frente da casa do meu filho em Naperville às 7 horas em ponto. Porque Sete Rodrigues tinha perguntado enquanto jogava uma caixa rotulada Marcos, glória do ensino médio, na caçamba do caminhão. Porque é quando a vizinhança acorda, eu disse a ele. E é quando meu filho bebe o smoothie de couve dele na janela da frente. Dirigi meu sedã mantendo uma distância segura atrás do caminhão enquanto navegávamos pelo tráfego da manhã. Deixamos a aspereza da cidade e entramos no silêncio bem cuidado dos subúrbios. Naperville era um lugar onde os gramados eram medidos com réguas e o silêncio era imposto pelas associações de moradores. Era um mundo de superfícies perfeitas, exatamente o tipo de lugar onde um caminhão-baú branco e enferrujado procurando uma vaga era um ato de agressão. Viramos na rua de Marcos às 6h58. As casas aqui eram enormes estruturas colossais de tijolo e pedra que tentavam demais parecer castelos. A garagem de Marcos estava vazia, seu SUV de luxo alugado guardado na garagem aquecida. O gramado era um tapete de grama violentamente verde não perturbado por uma única erva daninha. Rodrigues estacionou o caminhão diretamente atravessado na entrada da garagem, bloqueando-a parcialmente. Os freios a ar chiaram um som agudo que cortou o silêncio suburbano como uma faca. Estacionei 3 casas abaixo, baixei o vidro e esperei. A traseira do caminhão subiu com um barulho metálico. A equipe começou a descarregar. Eles não empilharam as caixas cuidadosamente na varanda. Eu os instruí a colocar tudo no gramado bem no centro daquele palco verde perfeito. Primeiro vieram os troféus. Dúzias deles, estatuetas de ouro plástico de jogadores de futebol e batedores de beisebol, que Marcos havia ganhado 25 anos atrás. Eles brilhavam no sol do início da manhã, um santuário para uma carreira no ensino médio, sobre a qual Marcos ainda falava depois de 3 drinks.
Depois veio a mobília. Uma poltrona reclinável xadrez dos dias de faculdade dele, que ele se recusou a jogar fora, mas se recusou a manter dentro da própria casa. Um banco de supino com pesos enferrujados. Caixas e mais caixas dos hobbies abandonados de Vanessa. O cavalete da fase de pintura dela. A roda de oleiro da fase de cerâmica. As caixas de porcelana que ela colocou na lista de casamento recebeu e imediatamente encaixotou porque não era o tom certo de creme. Era um exorcismo da bagunça deles. Por décadas eu fui o curador da indecisão deles. Eu aqueci e resfriei esses objetos. Eu andei em volta deles na minha garagem. Agora eu estava devolvendo-os aos seus legítimos donos. As cortinas na casa ao lado se moveram. A senhora Gable, a capitã da vigilância do bairro, estava acordada. Vi a silhueta dela contra a janela telefone já na mão. Perfeito. O júri do condomínio estava em sessão. Às 7h10, a porta da frente da casa de Marcos se abriu violentamente. Meu filho saiu na varanda. Ele usava um roupão de seda e pantufas com monograma, segurando uma caneca de café. Ele olhou para o caminhão. Olhou para a montanha de caixas crescendo em seu gramado como um fungo de papelão. Ele olhou para Rodrigues, que carregava casualmente um marlim empalhado que Marcos tinha pescado na Flórida 10 anos atrás. Marcos derrubou a caneca. Ela se estilhaçou na varanda, mas o som se perdeu sob o barulho dos carregadores. Ele correu escada abaixo com o roupão batendo ao vento. "O que vocês estão fazendo?" ele gritou agitando os braços. "Parem, vocês não podem colocar isso aqui." Rodrigues o ignorou, colocando o marlim em cima da poltrona reclinável xadrez. "Temos uma ordem de entrega", ele disse, entregando uma prancheta para Marcos. "Assine aqui." Entrega de quem? Marcos gritou, o rosto ficando vermelho e manchado. "De James Freeman." Rodrigues disse. "Ele disse que você queria sua herança adiantada." Vi Vanessa aparecer na porta. Ela não estava usando maquiagem, o que para ela era um estado de emergência. Ela viu os vizinhos espiando por trás das persianas. Ela viu o banco de supino enferrujado sentado em sua grama premiada. Ela colocou as mãos sobre a boca e recuou para as sombras da casa, incapaz de enfrentar a repercussão social. A equipe terminou em 20 minutos. Foi uma obra-prima do caos. Uma vida inteira de lixo acumulado espalhada para toda Naperville ver. Aquilo arrancou a ilusão da vida elegante e minimalista deles e mostrou a realidade bagunçada e acumuladora por baixo. Rodrigues colou um envelope grande laranja brilhante na frente da poltrona xadrez. Dentro havia um bilhete que eu tinha datilografado na minha máquina de escrever vintage. "Marcos e Vanessa, vocês estão tão preocupados em gerenciar ativos e propriedades, pensei que deveriam começar com a de vocês. Esses itens têm vivido de graça na minha casa por 20 anos. Já que vocês precisam de liquidez e espaço, estou devolvendo seu inventário. Considerem esta a primeira transferência de ativos. Administrem bem." Pai. O caminhão ganhou vida e partiu deixando Marcos parado sozinho em seu roupão no meio dos escombros de seu passado. Ele parecia pequeno, parecia ridículo. O rei do castelo cercado por pesos enferrujados e troféus de plástico. Meu telefone tocou antes mesmo de eu colocar o carro em marcha. Pai, Marcos gritou a voz falhando. "O senhor está louco. Os vizinhos estão assistindo. A senhora Gable está tirando fotos." Dei um gole lento no café que eu tinha trazido comigo. "Bom dia, Marcos. Confio que a entrega chegou em segurança." "O senhor nos humilhou", ele berrou. "O senhor despejou lixo no nosso gramado." "Não é lixo, Marcos", eu disse calmamente. "É sua propriedade. Você me disse ontem que eu precisava reduzir o tamanho da casa. Me disse que eu tinha muita tralha para estar seguro. Eu concordei com você. Estou apenas seguindo seu conselho. Limpei os riscos de segurança." "Isso é mesquinho", ele sibilou. "Isso é vingativo." "Não", eu disse. "Isso é paternidade. Você quer me tratar como uma criança que precisa ter a vida gerenciada. Então,
Eu vou te tratar como um adulto que precisa limpar a própria bagunça. Você tem 2 horas para colocar isso para dentro antes que a associação de moradores te multe. Ouvi dizer que eles são muito rigorosos sobre ornamentos de jardim. Pai, espera, por favor. Ele gaguejou, a raiva se transformando em pânico. Vanessa está chorando. O senhor tem que mandar o caminhão voltar. Nós não temos espaço para isso. Arranje espaço, eu disse. Ou venda. Você é o especialista em liquidação, não é? Desliguei o telefone e passei devagar pela casa dele. Marcos estava parado perto da pilha, olhando freneticamente das caixas para as janelas dos vizinhos. Ele parecia um homem tentando conter uma maré com uma colher de chá. Pela primeira vez em anos, senti um sorriso genuíno esticar meu rosto. Não era o sorriso educado de um pai suportando um insulto. Era o sorriso afiado e satisfeito de um general que acabara de vencer um flanco decisivo. Eles queriam uma guerra por propriedade. Tudo bem. Eu tinha acabado de entregar o primeiro suprimento, mas o golpe real ainda estava por vir. Aquilo era apenas a cortina de fumaça. Enquanto eles corriam para esconder suas velharias dos vizinhos, enquanto brigavam sobre onde colocar a poltrona xadrez, eu estaria encontrando Robert Stone para detonar a bomba verdadeira. Entrei na rodovia, indo em direção à cidade. O sol estava totalmente alto, agora queimando a névoa da manhã. Liguei o rádio. Um jazz animado encheu o carro. Soava como vitória. O jazz no rádio já tinha desaparecido quando entrei na minha garagem, mas a adrenalina ainda zumbia nas minhas veias. Não precisei esperar muito pelo contra-ataque. Ao meio-dia, o comboio chegou. Marcos dirigia seu SUV como se tentasse atropelar um inimigo invisível. Kendra seguia logo atrás em seu Honda. Eles marcharam pela calçada em uma formação alimentada por pânico e humilhação. Marcos chutou a porta da frente. Ele não usou a chave desta vez. Ele usou sua fúria. Você acha que isso é engraçado? Ele gritou, a voz falhando com a tensão. A senhora Gable chamou a polícia pai. A polícia tive que pagar $500 para um serviço de remoção de lixo limpar o gramado antes que a associação de moradores me multasse até a falência. Vanessa entrou atrás dele com o rosto manchado de lágrimas que tinham arruinado sua maquiagem. Você é um velho cruel, ela cuspiu. Nós tentamos te ajudar. Tentamos ser pacientes. E é assim que você nos retribui, destruindo nossa reputação na vizinhança. Sentei na poltrona perto da janela, aquela em que Marta costumava tricotar. Não me levantei. Não levantei a voz. Eu estava apenas devolvendo a propriedade de vocês, eu disse calmamente. Se acharam isso um fardo, imaginem como eu me senti guardando isso por 20 anos. Kendra ficou na porta olhando entre mim e o irmão. Ela parecia doente. Parecia saber que algo estava quebrado e não podia ser consertado. Isso acaba hoje, Marcos gritou puxando um documento do bolso do paletó. Estou entrando com a petição de emergência para a tutela esta tarde. Não me importo com o que seu médico diz. Não me importo com suas gravações. O senhor é errático, é vingativo. Está claramente sofrendo de agressão induzida por demência. Vamos tomar a casa, pai. Vamos vendê-la para o incorporador amanhã e o senhor vai para o porão querendo ou não. Olhei para o papel na mão dele. Estava tremendo. Você não pode vender a casa, Marcos. Eu disse suavemente. Me observe. Ele rosnou. Tenho as procurações bem aqui. Não, eu disse, inclinando-me levemente para a frente. Quero dizer que você fisicamente não pode vender a casa. Mesmo se conseguir a tutela. Mesmo se me arrastar para o tribunal. Você não pode vendê-la porque eu não sou mais o dono dela. O quarto ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que acontece depois de uma batida de carro antes que os gritos comecem. O que você fez? Vanessa sussurrou com os olhos se arregalando. Peguei o documento azul pesado da mesa lateral. Ainda cheirava a toner fresco e ao carimbo do notário. Transferi o título esta manhã, eu disse. Às 9 horas a escritura foi registrada no cartório do condado de Cook.
Esta casa e a terra em que ela fica agora pertencem ao fundo de conservação da família Freeman. Fundo, Marcos disse com o rosto ficando pálido. Que fundo? Um fundo irrevogável, expliquei saboreando a palavra irrevogável. Marta criou isso anos atrás. Ela nunca financiou porque esperava não precisar. Mas eu financiei hoje. Os termos são muito específicos. A propriedade é designada como um lar histórico da família. Não pode ser subdividida. Não pode ser desenvolvida. Não pode ser vendida para uso comercial. Observei a compreensão atingir Marcos como um golpe físico. O incorporador, a oferta em dinheiro, os condomínios. Tudo tinha desaparecido. A terra não valia nada para um incorporador agora porque eles não podiam demoli-la. E quem é o administrador? Marcos exigiu sua voz sendo um fantasma do volume anterior. Eu sou por enquanto, eu disse. E quando eu falecer ou se me tornar incapaz a administração, passa para uma firma fiduciária profissional no centro. Não para você. Não para Vanessa. Não para Kendra. E o beneficiário Vanessa perguntou com a voz trêmula. Quem fica com a casa? Olhei para a fotografia de Maia no console da lareira. A Maia fica com ela, eu disse. Quando ela fizer 25 anos. Até lá, a casa fica aqui. Segura. Protegida. Esperando por uma geração que saiba a diferença entre um lar e um ativo. Não, Marcos engasgou. O senhor deu uma casa de $500 mil para uma adolescente. Eu dei um lar para minha neta corrigir. E tem mais uma cláusula que vocês devem saber. Chama-se cláusula de contestabilidade. Marta escreveu ela mesma. Diz que se qualquer membro da família tentar contestar o fundo, ou tentar quebrar a servidão de conservação, ou entrar com pedido de tutela para tentar reverter a transferência, eles serão permanentemente barrados da propriedade. Olhei para cada um deles. Isso significa que se você entrar com essa petição esta tarde, Marcos, você não estará apenas perdendo o dinheiro. Estará perdendo o direito de pisar nesta casa novamente. Nunca mais terá um jantar de Natal aqui. Nunca mostrará aos seus filhos onde cresceu. Você será um estranho no portão. Vanessa desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Acabou, ela soluçou. O empréstimo, Marcos. O empréstimo Ponte. Precisávamos desse dinheiro para cobrir a chamada de margem. Estamos mortos. Estamos financeiramente mortos. Observei-os desmoronar. A verdade tinha saído. Não era sobre minha segurança. Não era sobre o apartamento no porão. Era sobre um empréstimo Ponte. Era sobre as próprias dívidas de jogo e falhas de estilo de vida deles. Eles alavancaram o futuro deles na suposição de que eu morreria ou cederia. Kendra falou pela primeira vez. A voz dela era pequena. Papai, o senhor sabia. Sobre o empréstimo. Eu suspeitava, eu disse. A ganância raramente é sobre ter demais. Geralmente é sobre o medo de não ter nada. Mas em vez de me pedirem ajuda, vocês tentaram roubar de mim. Tentaram me apagar. Marcos olhava para o chão. A luta tinha sido drenada dele, deixando apenas um homem de meia-idade aterrorizado num terno que não podia pagar. Por que? Ele sussurrou. Por que o senhor faria isso com a gente? Porque você quebrou o contrato. Marcos, eu disse. O contrato não escrito. Pais criam filhos para deixarem o ninho, não para desmontá-lo para a lenha. Eu não sou seu recurso. Sou seu pai. E já que não conseguiu respeitar o homem, terá que respeitar a lei. Levantei-me. A conversa tinha acabado. Acho que vocês devem ir embora, eu disse. Tenho um avião para pegar. Avião, Kendra perguntou olhando para cima. Para onde o senhor vai? Para casa, eu disse. Vou para um lugar onde a porta está sempre aberta, mas apenas para pessoas que sabem como bater. Passei por eles, passei pela ruína dos esquemas deles, e fui para o quarto terminar de fazer as malas. Eu podia ouvi-los discutindo na sala de estar, sussurros baixos e cruéis de culpa. Mas não importava mais. Eles estavam discutindo sobre o mapa de um território que não controlavam mais. Eu já tinha ido embora. 2 malas.
Foi nisso que 40 anos de vida em Chicago se resumiram quando você arrancava da mobília e as expectativas. Fiquei no meu quarto com a cômoda de meados do século que Marta tanto amava e percebi que eu não precisava de nada daquilo. Arrumei meu kit de barbear. Arrumei os suéteres de lã que eu não precisaria em Portugal, mas não suportava deixar para trás. Arrumei a fotografia de Marta e eu em Myrtle Beach, em 1987, aquela em que o vento jogava o cabelo dela no meu rosto, e ríamos tanto que mal conseguíamos ficar de pé. Fechei os zíperes. O som foi agudo e final. A casa estava quieta agora. Marcos, Vanessa e Kendra tinham ido embora recuando para suas próprias casas para lamber as feridas e entrar em pânico com as dívidas. Eles estariam ligando para advogados, ligando para bancos tentando achar uma brecha no fundo. Eles não encontrariam. Marta tinha construído aquela parede alta demais e grossa demais. Levei as malas para o corredor da frente. Meu táxi para o aeroporto O'Hare estava agendado para as 4 horas. Eu tinha uma passagem só de ida para Faro com conexão em Newark. Chequei meu bolso procurando o passaporte que renovei 6 meses atrás por um pressentimento. Estava lá quente contra meu peito. Eu estava pegando meu casaco quando um carro encostou no meio-fio. Não era um táxi. Era um serviço de aplicativo daqueles com o sinal brilhante na janela. A porta de trás abriu e uma jovem saiu. Ela arrastou uma mala pesada para a calçada. Era Maia. Ela usava jeans e uma jaqueta jeans com o cabelo preso num coque bagunçado que me lembrava a mãe dela antes da vida endurecê-la. Ela olhou para a casa, depois para a placa de vende-se que Marcos tinha plantado ilegalmente no jardim e que eu tinha derrubado, e então olhou para mim parado na porta. Ela subiu a trilha arrastando a mala. As rodinhas clicavam ritmicamente nas rachaduras do asfalto. Ela não parecia uma estudante universitária vindo para uma visita. Ela parecia um soldado se apresentando para o serviço. Vovô, ela disse parando no pé da escada. O senhor ia embora sem se despedir. Eu ia te ligar do portão de embarque, eu disse. Não queria te colocar no meio disso. Eu já estou no meio disso, ela disse. Estou no meio disso desde que tinha 5 anos, e a mamãe me disse para sorrir para o senhor, para que o senhor pagasse minhas aulas de dança. Ela arrastou a mala para o último degrau. Eu vou com o senhor, ela declarou. Olhei para a mala estufada. Maia, você tem aulas. Tem um semestre para terminar. Tem uma vida aqui. Tenho uma vida aqui que é construída sobre mentiras, ela corrigiu. Fui à secretaria esta manhã. Tranquim a matrícula. Disse a eles que tive uma emergência familiar. E isso é verdade. A emergência é que minha família é tóxica e preciso sair antes que me torne igual a eles. Ela enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um envelope selado. Deixei isso no balcão da cozinha em casa. Ela disse. É uma carta para a mamãe e o papai. Chamei de minha declaração de independência. O que diz nela? Perguntei. Diz que eu sei sobre a mensalidade. Ela disse, a voz tremendo levemente. Diz que eu sei que eles roubaram seu crédito e minha gratidão. Diz que não serei mais um acessório no teatro de família perfeita deles. Disse a eles que se quiserem um relacionamento comigo, terão que construí-lo na verdade, e já que eles não têm nenhuma verdade, agora eu vou encontrar a pessoa que tem. Ela olhou para mim, seus olhos escuros, ferozes e úmidos. Disse a eles que ia com a pessoa que realmente pagou pelos meus livros. Sentei em uma das minhas malas. O peso da decisão dela era grande, mais pesado que o documento do fundo, mais pesado que a casa. Maia, eu disse gentilmente. Isso não é férias. Não estou indo para Portugal para sentar na praia por 2 semanas. Estou me mudando. Estou deixando este país. Estou deixando esta vida. Vou para um lugar onde não falo a língua e não conheço os costumes. Não é um programa de intercâmbio. É um exílio. Ótimo, ela disse sem piscar. Não quero férias. Quero um reinício. Quero aprender a ser uma Freeman,
Do jeito que a vovó era uma Freeman. Quero aprender a construir algo que dure, não apenas algo que pareça caro. Ela sentou na outra mala de frente para mim. Me leve com o senhor vovô, ela sussurrou. Por favor, não me faça ficar aqui com eles. Eles só vão tentar me usar para chegar no senhor. Vão me dizer para convencer o senhor a quebrar o fundo. Vão me fazer de negociadora. Eu não consigo fazer isso. Olhei para as mãos dela. Estavam fechadas em punhos, lutando por controle. Vi Marta no maxilar dela. Vi a mim mesmo no jeito que ela mantinha sua posição. Ela estava certa. Se eu a deixasse para trás, eles a consumiriam. Torceriam a culpa dela até que ela quebrasse. Você está com seu passaporte? Perguntei. Ela bateu no bolso de trás. Sempre. A vovó me disse para mantê-lo atualizado. Disse que nunca se sabe quando as paredes podem começar a se fechar. Marta. Mesmo do túmulo ela estava coordenando a logística. Levantei-me e chequei meu relógio. O táxi estaria aqui em 10 minutos. Olhei para a casa uma última vez. A tinta amarela, o balanço da varanda, o jardim onde enterrei 3 cachorros e plantei 1000 bulbos. Era apenas uma casca agora. A alma da família estava parada bem na minha frente, vestindo uma jaqueta jeans e segurando uma mala. Ok, eu disse. Ok. Teremos que comprar uma passagem para você no balcão, eu disse. Vai custar uma fortuna. Tenho economias, ela disse rapidamente. Do meu emprego de verão. Guarde suas economias, eu disse. Sua avó deixou um fundo de viagem. Ela rotulou como, para quando a usarmos. Acho que isso conta como ousadia. A buzina de um carro tocou na rua. O táxi estava aqui. Agarrei a alça da minha mala. Maia agarrou a dela. Não olhamos para trás para a casa. Não olhamos para os vizinhos espiando pelas persianas. Caminhamos pela trilha juntos, 2 gerações de refugiados, fugindo de uma guerra que finalmente nos recusamos a lutar. Pronta? Perguntei enquanto abria a porta do táxi. Ela olhou para a estrada aberta à nossa frente, cinza e larga sob o céu de Chicago. Pronta? Ela disse. O voo através do Atlântico pareceu menos uma viagem e mais uma fuga de um prédio em chamas. Observei o oceano escuro passar abaixo de nós, pensando na distância, crescendo entre minha neta e os lobos que queriam devorar o futuro dela. Maia dormiu pela maior parte da jornada com a cabeça descansando no meu ombro, o rosto relaxado de um jeito que eu não via há anos. Em seu sono, despida da culpa que seus pais tinham empilhado sobre ela, ela parecia a criança que deveria ser. Quando pousamos em Faro, a luz era diferente. Não era a luz cinza e dura de um inverno em Chicago. Era dourada e espessa, cheirando a sal e terra seca. Caminhamos pelo terminal, 2 americanos com roupas amassadas e corações pesados procurando por um sinal da nossa nova vida. Nós a encontramos parada perto da saída. Helena Silva era uma mulher compacta, com a pele da cor de cobre profundo e olhos que tinham visto tudo, mas escolheram permanecer gentis. Ela segurava uma placa escrita à mão que simplesmente dizia Família Freeman. Ela não apertou minha mão. Ela largou a placa e me puxou para um abraço que tirou o ar dos meus pulmões. Senhor Freeman. Ela sussurrou, cheirando a alecrim e sabonete. Bem-vindo ao lar. Ela se virou para Maia e tomou o rosto da menina em suas mãos. E esta é a pequena. Marta me contou sobre você. Disse que você tinha os olhos de uma buscadora. Maia, que estava se preparando para julgamento ou perguntas, derreteu sob o calor daquela mulher. Oi, ela disse suavemente. Eu sou a Maia. Helena nos levou até uma perua surrada que parecia ter carregado de tudo, desde mantimentos até materiais de construção. Enquanto dirigíamos para fora do aeroporto e para as colinas, a paisagem se desenrolava como uma pintura. Casas brancas pontilhavam as encostas verdes. Oliveiras se retorciam em direção ao sol. O oceano brilhava à distância, uma vasta promessa azul. Helena dirigia com a confiança de uma local navegando pelas estradas sinuosas,
enquanto falava comigo pelo espelho retrovisor. O senhor deve estar se perguntando por que estou aqui, ela disse. Por que mantenho a casa? Por que atendo o telefone para o marido de uma mulher morta? Marta me disse que o senhor devia um favor a ela, eu disse. Helena riu um som rico. Um favor. Sua esposa era modesta demais. Ela salvou minha vida, senhor. 15 anos atrás eu estava em Chicago. Eu limpava escritórios. Meu marido trabalhava na construção. Tivemos problemas com nossos papéis. Um advogado pegou nosso dinheiro e não fez nada. A imigração estava vindo para nos mandar de volta para nos separar de nossos filhos que nasceram lá. Eu escutava observando Maia se inclinar para a frente no banco de trás. Marta nos encontrou. Helena continuou. Ela era voluntária no centro. Ela me viu chorando. Ela não ofereceu apenas um lenço. Ela contratou um advogado de verdade, o melhor deles. Ela pagou as taxas. Ela foi ao tribunal comigo. Ela enfrentou o juiz e disse: essas pessoas são a espinha dorsal desta cidade e o senhor não vai removê-las. Senti um nó se formar na minha garganta. Eu sabia que Marta era generosa, mas nunca soube a escala das batalhas dela. Por causa dela, Helena disse limpando uma lágrima da bochecha. Meus filhos cresceram americanos. Meu filho é engenheiro em Seattle. Minha filha é enfermeira em Boston. Quando meu marido morreu, eu quis voltar para cá, para a terra dos meus pais. Marta comprou a casa e disse: Helena, mantenha-a aquecida para mim. Mantenha-a pronta. Um dia James vai precisar de um lugar onde o mundo não possa encontrá-lo. Viramos numa estrada estreita ladeada por muros de pedra. O carro diminuiu a velocidade. Chegamos, Helena anunciou. A casa ficava num penhasco com vista para o vale. Não era um palácio. Era uma estrutura simples e robusta com paredes de gesso branco que capturavam o sol e o seguravam gentilmente. As janelas tinham persianas pintadas de um azul profundo e vibrante. Um telhado de telhas vermelhas inclinava-se baixo sobre um terraço amplo, onde um limoeiro crescia num vaso de terracota. Era modesta, era quieta e estava completa, inegavelmente paga. Saímos do carro. O silêncio do lugar nos envolveu. Não havia ruídos de tráfego, nem sirenes, nem vizinhos nos julgando por trás das cortinas. Apenas o som do vento nas oliveiras e a conversa distante do mar. Maia caminhou até a beira do terraço. Ela passou a mão pela parede branca áspera. Olhou para o limoeiro pesado com frutas. Olhou para a vista que se estendia por quilômetros, desimpedida por cercas ou linhas de propriedade. Ela se virou para mim com os olhos arregalados. Vovô, ela disse. Sim, querida. Meus pais vivem numa casa que custa $1 milhão, ela disse devagar. Eles têm 3 carros. Têm título num clube de campo. Mas estão sempre gritando. Estão sempre com medo. Ela olhou de volta para a casa branca simples. Este lugar custou uma fração daquilo, não custou. Uma fração, confirmei. Ela respirou fundo, inalando o cheiro de limão e sal marinho. É assim que a riqueza realmente se parece, ela sussurrou. Não é sobre as coisas, é sobre a paz. Coloquei meu braço em volta dos ombros dela. Marta sabia. Ela sabia que você não pode explicar a liberdade para alguém que está apaixonado por suas correntes. Você tem que mostrar o céu para eles. Vamos, eu disse. Vamos entrar. Acho que sua avó deixou a luz acesa para nós. O interior da casa era fresco e cheirava a lavanda e madeira velha. Não estava cheio de coisas caras como a casa de Marcos em Naperville. Não havia sofás seccionais de couro ou televisões gigantescas. Em vez disso, havia prateleiras cheias de livros em inglês e português. Havia poltronas confortáveis, macias pelos anos de uso. Havia uma mesa de madeira simples na cozinha que parecia ter sido feita para abrir massa de pão e ter longas conversas. Helena moveu-se pelos cômodos, abrindo janelas, deixando a brisa do oceano varrer o ar, viciado da nossa ausência. Ela nos mostrou a despensa que tinha estocado com pão-queijo e vinho.
Mostrou os quartos com as roupas de cama impecáveis e brancas. Quando nos acomodamos na sala de estar, o sol começava a cair, lançando longas sombras douradas pelos azulejos do chão. Helena enfiou a mão no bolso do avental e tirou um envelope cor de creme. Estava selado com cera um pequeno toque de elegância que era pura Marta. Isto é para você, Helena disse, entregando o envelope para Maia. Sua avó escreveu na última vez que esteve aqui. Ela sentou bem ali naquela cadeira perto da janela e escreveu por 2 horas. Ela me disse para entregar a você apenas quando estivesse segura dentro destas paredes. Maia pegou o envelope. As mãos dela tremiam levemente. Ela olhou para mim buscando permissão. Leia, eu disse. Ela escreveu para você. Maia quebrou o selo. O papel dentro era fino e coberto pela caligrafia cheia de laços de Marta. Maia sentou no banco da janela, com a luz capturando seu perfil, e começou a ler em voz alta. A voz dela estava aguada no começo, mas ficou mais forte conforme encontrava o ritmo das palavras da avó. Minha querida Maia, ela leu. Se você está segurando esta carta, significa que foi corajosa o suficiente para seguir seu avô. Significa que escolheu o desconhecido em vez do infeliz. Estou tão orgulhosa de você por isso. Eu sei que seus pais fizeram você sentir que amor é algo que se tem que ganhar com notas gratidão e obediência. Sei que fizeram você se sentir como um projeto a ser gerenciado em vez de uma pessoa a ser conhecida. Maia pausou, limpando os olhos com as costas da mão. Ela respirou fundo e continuou. Quero que saiba que família de verdade não são as pessoas que são donas de você. Família de verdade são as pessoas que te dão poder. Seus pais estão presos num ciclo de dívida e aparência do qual não conseguem ver a saída. Mas você tem a chance de quebrar esse ciclo. Você tem o coração de uma construtora Maia. Não deixe que te transformem num tijolo na parede deles. Use esta casa. Use a paz daqui. Descubra quem você é quando ninguém está olhando e ninguém está contando os pontos. E lembre-se que seu avô e eu não guardamos este dinheiro para te controlar. Nós guardamos isso para te libertar. Maia abaixou o papel. Ela olhou pela janela para os olivais e o mar distante. O silêncio na sala era pesado, mas era um tipo bom de peso. Era o peso da verdade se assentando. Ela sabia, Maia sussurrou. Ela sabia exatamente como eu me sentia. Sabia que eles estavam me sufocando. Helena caminhou até lá e colocou a mão no ombro de Maia. Sua avó era uma mulher que via tudo, ela disse. Ela me disse uma vez que via um fogo em você que seus pais estavam tentando apagar com as expectativas deles. Ela queria ter certeza de que você teria um lugar onde esse fogo pudesse queimar. Maia olhou para Helena. Ela salvou sua família, não salvou. Ela usou o conhecimento e os recursos dela para impedir que vocês fossem deportados. Ela lutou contra uma lei e venceu. Sim, Helena disse. Ela era uma guerreira num vestido floral. Maia levantou-se. Caminhou até o centro da sala, olhando para as estantes de livros, para a mesa simples para a vida que estávamos começando a habitar. A incerteza que pairava sobre ela desde que deixamos Chicago pareceu evaporar. Seus ombros se enquadraram. O queixo se ergueu. Eu sei o que quero fazer, ela disse. A voz dela era clara. Eu esperei. Não vou voltar para a universidade nos Estados Unidos, ela disse. Não vou estudar administração de empresas só porque o papai acha que é prático. O que você vai fazer? Perguntei. Vou me matricular na universidade em Lisboa, ela disse. Eu pesquisei no avião. Eles têm um dos melhores programas da Europa em direito internacional e direitos humanos. Ela se virou para Helena. Quero fazer o que a vovó fez. Quero ajudar famílias que estão presas no sistema. Quero ajudar imigrantes que estão sendo esmagados por leis que não entendem. Quero ser a pessoa que enfrenta o juiz. Olhei para minha neta e vi a transformação. Ela não era mais apenas a vítima da ganância dos pais. Ela era a herdeira do legado da avó.
Marta não tinha deixado apenas uma casa para ela. Tinha deixado uma planta baixa para a vida. Helena sorriu, uma expressão ampla e radiante. Sofia, minha filha, conhece os professores em Lisboa. Ela pode te ajudar. Ela ficaria honrada em ajudar a neta de Martha Freeman. Então está decidido, eu disse. Não estamos apenas nos escondendo aqui. Estamos construindo uma base. Maia caminhou até mim e me abraçou, enterrando o rosto no meu suéter. Obrigada, vovô, ela murmurou. Obrigada por me trazer aqui. Eu não te trouxe, eu disse, alisando o cabelo dela. Você trouxe a si mesma. Eu só dirigi o carro de fuga. Do lado de fora, o sol finalmente escorregou para baixo do horizonte, transformando o céu num roxo profundo. Mas dentro da Casa Branca, com as persianas azuis, as luzes estavam acesas. Estávamos seguros, estávamos juntos, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia uma planilha de dívidas e obrigações. Parecia uma porta aberta. As estações mudaram em Portugal, com uma gentileza a que eu não estava acostumado. O inverno desbotou para uma primavera que explodiu com flores silvestres nas encostas, e nossa vida caiu num ritmo que parecia menos uma rotina e mais um batimento cardíaco. Maia era o pulso disso. Ela atacou o idioma com a mesma ferocidade que tinha aplicado aos seus livros de direito. Toda manhã, ela sentava à mesa da cozinha com Helena café fumegando entre elas, praticando as vogais até soarem como música em vez de esforço. No terceiro mês, ela estava pechinchando com o peixeiro na praça da vila, rindo enquanto ele a provocava sobre o sotaque americano. No quinto mês, ela estava sonhando em português. Eu assisti à transformação dela com admiração. A postura curvada e defensiva que ela carregava em Chicago tinha desaparecido. Ela caminhava de cabeça erguida, cumprimentando os vizinhos pelo nome, não mais com medo de que alguém estivesse prestes a pedir algo que ela não podia dar. Uma tarde, enquanto ajudava Helena a organizar a despensa, encontrei uma pilha de recibos antigos, enfiados num livro de receitas. Eram registros de transferência bancária com datas de 15 anos atrás. Os beneficiários chamavam-se Sofia e Miguel. As quantias eram substanciais, totalizando milhares de dólares ao longo dos anos. Helena me viu segurando os papéis. Ela parou de limpar o balcão e limpou as mãos no avental. Ela não queria que o senhor soubesse. Helena disse baixinho. Ela disse que o senhor estava economizando para sua própria família, para seu próprio neto. Ela não queria que o senhor se preocupasse que ela estava doando a segurança de vocês para ajudar a minha. Olhei para as datas novamente. Essas transferências coincidiam com as vezes que Marta alegou estar fazendo consultoria extra ou pegando clientes particulares. Ela não estava acumulando aquele dinheiro para si mesma. Ela estava investindo no futuro de duas crianças que mal conhecia. Sofia é a médica em Lisboa que está ajudando Maia a se inscrever na universidade. Eu disse a realização me lavando. Sim, Helena assentiu. E Miguel é engenheiro estrutural no Porto. Sua esposa construiu a fundação para a minha família, senhor. É por isso que sempre seremos as paredes para a sua. Era um círculo de generosidade que vinha girando por décadas sem que eu visse. Marta tinha plantado sementes neste solo muito antes de chegarmos para comer a fruta. Isso fez a casa parecer ainda mais um santuário. Não éramos hóspedes aqui. Éramos família por direito de investimento. Mas enquanto nossas paredes se mantinham fortes, as paredes lá em Chicago estavam desmoronando, exatamente como Marta previu. As notícias viajam mesmo através de um oceano. Robert Stone me ligava periodicamente com atualizações que eram sombrias, mas necessárias. O colapso do castelo de cartas de Marcos tinha sido espetacular. Sem o patrimônio da minha casa para garantir aquele empréstimo ponte, o financiamento dele para o novo negócio de desenvolvimento caiu por terra. O banco menos paciente que um pai cobrou as dívidas existentes imediatamente. Marcos e Vanessa estão se divorciando. Robert me contou durante uma ligação no final de abril.
Ficou feio, James. Rápido. Vanessa alegou que ele a enganou sobre as finanças da família. Ela pegou o carro e voltou para a casa dos pais em Wisconsin. Sentei no terraço, observando o sol brilhar no oceano. Pensei no jeito que Vanessa tinha olhado para a minha mesa da cozinha, calculando o preço da minha dignidade. Ela tinha se casado com um estilo de vida, não com um homem. Quando o estilo de vida evaporou, o casamento foi junto. E o Marcos perguntei. Ele está alugando um condomínio na cidade. Robert disse. Um pequeno. A casa de Naperville está no mercado. Execução hipotecária pendente. Os vizinhos. Bem, o senhor pode imaginar a conversa. A senhora Gable aparentemente deu uma entrevista para o jornal local sobre o declínio dos valores do bairro causado pelo espetáculo no gramado. Senti uma pontada de tristeza afiada, mas passageira. Era o luto de um pai assistindo um filho tocar num fogão quente depois de ter sido avisado uma dúzia de vezes. Eu não queria que Marcos ficasse arruinado. Eu só queria que ele fosse real. Mas ele tinha construído sua realidade sobre uma fundação de areia, e a maré finalmente tinha subido. Eles perderam o status, perderam os brinquedos, perderam os aplausos de pessoas que na verdade não se importavam com eles. Foi uma lição dura, despida de todo o amortecimento que eu havia fornecido por 40 anos. Kendra é a única aguentando firme, Robert acrescentou. Ela pegou turnos extras, reais desta vez. Mudou-se para um apartamento menor. Está pagando as próprias contas. Ela pediu seu endereço, James. Olhei para Maya, que estava sentada no muro do jardim, lendo um livro grosso sobre lei de propriedade europeia. Ela olhou para cima e sorriu um sorriso genuíno e fácil que alcançou seus olhos. Ainda não, eu disse a Robert. Ela não está pronta. E nem nós. Desliguei o telefone. O silêncio do campo português correu de volta para preencher o espaço onde o caos de Chicago costumava estar. Nós estávamos construindo algo novo aqui, algo robusto, e eu não ia abrir o portão até ter certeza de que as pessoas batendo sabiam a diferença entre um lar e um cofre de banco. Era final de agosto quando o telefone tocou com a cadência específica de uma chamada dos Estados Unidos. Chequei a tela. Era Kendra. Hesitei, meu polegar pairando sobre o botão de recusar, mas então olhei para Maya. Ela estava sentada do outro lado do terraço, fazendo o esboço de um ensaio sobre delitos civis, e me deu um pequeno aceno. Ela estava pronta se eu estivesse. Atendi o telefone. Papai, Kendra disse. A voz dela soava fina, despida da defensiva que a definiu por tanto tempo. Estou aqui, Kendra, eu disse. Eu queria te contar que me mudei, ela disse. Estou num estúdio perto do hospital. É pequeno, é barulhento, mas eu pago o aluguel com meu próprio cheque. É um bom começo, eu disse. Estou vendo uma terapeuta. Ela continuou, as palavras saindo um pouco mais rápido agora. O nome dela é Dra. Evans. Ela me pediu para escrever todas as vezes que disse sim para o Marcos, quando sabia que deveria ter dito não. Enchi 3 páginas, papai. Deixei que ele me convencesse de que seu dinheiro era nossa rede de segurança. Deixei que ele me convencesse de que o senhor nos devia isso. Ouvi o silêncio na linha, escutando o tráfego de Chicago ao fundo. Sinto muito, ela sussurrou. Não pelo dinheiro. Não ligo mais para o dinheiro. Sinto muito por ter olhado para meu pai e visto um caixa eletrônico em vez de um pai. Sinto muito por ter deixado a Maya acreditar que eu era a heroína da história dela, quando na verdade eu era a vilã. Era a primeira coisa honesta que ela me dizia em uma década. Desculpas são palavras. Kendra, eu disse gentilmente. Eu as aprecio. Mas a confiança é construída com ações. Eu sei, ela disse. Eu quero ver o senhor. Quero ver a Maya. Quero ir para Portugal. Olhei para o oceano vasto e indiferente aos nossos pequenos dramas humanos. Você pode vir, eu disse. Mas não ainda. Quando ela perguntou, a voz falhando. Quando você tiver economizado $12.000, eu disse. A linha ficou quieta. 12 mil, ela repetiu.
O dinheiro da mensalidade. Sim, eu disse. Não quero que me pague de volta. Eu não preciso. Quero que coloque $12.000 numa conta poupança para sua própria aposentadoria. Quero que prove a si mesma que pode construir sua própria rede de segurança. Quando tiver feito isso, quando tiver apagado a necessidade de depender da sua filha do jeito que dependeu de mim, então você pode comprar uma passagem. Ela fungou, mas não era o choro manipulador do passado. Era o som de alguém aceitando uma carga pesada. Vai me levar 1 ano, ela disse. Talvez mais. Então nos veremos em 1 ano, eu disse. Não vamos a lugar nenhum. Desligamos. Coloquei o telefone na mesa e olhei para Maya. Ela tinha parado de estudar e estava me observando. Foi duro demais, perguntei. Não, ela disse fechando o livro. Foi exatamente o que precisava ser. Ela precisa escalar a própria montanha. Sentamos ali enquanto a luz da tarde se transformava no violeta profundo da noite. Helena trouxe uma bandeja de queijo e azeitonas, juntando-se a nós na mesa. Éramos uma familhinha estranha. Um avô americano, sua neta expatriada, e a caseira portuguesa que se tornou nossa âncora. Estávamos ligados não apenas pelo sangue, mas pelo entendimento compartilhado de que dignidade vale mais do que qualquer herança. Olhei para a casa atrás de nós. Era apenas uma estrutura de pedra e gesso. Não duraria para sempre. Mas a lição que aprendemos aqui, a paz que construímos dentro destas paredes, aquilo era algo que não podia ser demolido. Levantei meu copo para Maya. Aos arquitetos eu disse. Ela sorriu brindando com o copo dela no meu. Aos arquitetos ela repetiu. Bebemos a vida que tínhamos projetado aos limites que tínhamos desenhado, e a linda e difícil liberdade de não possuir nada além da sua própria alma. A armadilha mais perigosa para um pai é confundir amor com provisão. Passamos décadas construindo uma fortaleza para proteger nossos filhos do mundo, mas às vezes estamos apenas escondendo-os das consequências que os tornariam fortes. Isaiah Freeman nos ensinou que o verdadeiro legado não é uma casa ou um fundo fiduciário. É a coragem de se levantar de uma mesa onde o respeito não está mais sendo servido. Você não pode comprar lealdade e não pode financiar gratidão. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é fechar a carteira e abrir a porta forçando aqueles que você ama a construírem seu próprio abrigo. Se você sentiu satisfação ao ver James recuperar sua dignidade, deixa aquele like e se inscreve no canal para mais histórias de justiça sendo feita.